A live é um pocket curso. A gente vai conversar com Pedro Fávero, que é diretor, documentarista, formado em comunicação social. Então a gente vai conversar com ele e descobrir como que a gente também pode fazer e trocar umas ideias sobre os documentários que ele fez. Ele é o criador, produtor, diretor do Rap pelo Rap. Tudo bem, Pê? Tudo bem, boa noite, Má. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí que está na live, para aprender um pouco sobre esse documentário. Vamos que E vamos, né? Começa com as perguntas, né? Acho que vai rolar. vamos, Então, vamos trocar muita ideia, galera. Manda pergunta, né? Bem isso. Fiquem à vontade para mandar perguntas aí pro Pedro e para mim também. Enfim, estamos aqui. Eu sou. Bom, eu tô vendo que tá chegando uma galera do Insta do Pedro, então eu vou me apresentar também. Eu sou a Mariana, sou atriz e jornalista. E durante a faculdade, eu conheci o trabalho do Pedro, porque eu fui fazer a cadeira de documentário e eu queria fazer sobre cultura, porque nunca fui uma jornalista hard news, sabe? Eu sempre fui a jornalista da cultura, set de filmagem desde pequenininha e tal. E aí eu descobri o documentário do Pedro no YouTube, o Rap pelo Rap, e fiquei fascinada, que era tudo que eu queria fazer. Achei muito bom e tá disponível no YouTube, né, Pedro? sim, o Rap pelo Rap 1, ele Ué, foi não tô lançado te em ouvindo. 2014, foi apresentado na minha faculdade, que foi meu TCC, né? Em 2015 eu disponibilizei ele completo no YouTube. Então, se você procurar lá no YouTube Rap pelo Rap É, ou documentário sobre rap, já aparece logo de cara. E o 2, ele ainda é é inédito no YouTube, verdade. mas está numa plataforma de streaming que a gente vai falar, né? Vamos falar. Aí agora. Bom, aí eu mandei mensagem pro Pedro, fui atrás dele, falei, cara, por favor, me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa parecida. E a gente ficou amigo. E foi muito legal, porque o Pedro me deu muitas dicas. E depois, eventualmente, a gente se encontrou para outros trabalhos, né, Pedro? Que foi muito massa também. Sim. E assim, galera, para os meus seguidores, o Pedro, ele é paulista, como eu já comentei com vocês. Ele fez faculdade na Unesp e ele apresentou o TCC dele, foi o primeiro documentário, o Rap pelo Rap. Atualmente, o Pedro já fez 2 documentários desses. E quando ele saiu da faculdade, ele abriu uma produtora de audiovisual chamada Fitaria Filmes, muito bacana. Sigam no Instagram. E, bom, atualmente o Pedro tá com o Rap pelo Rap 2, como ele falou, num streaming. E a gente vai chegar nesse assunto mais tarde. Primeiro vamos conversar sobre o Rap pelo Rap 1, como que essa ideia saiu da sua cabeça, tu comunicador, ligado à música, que eu sei que é uma paixão que tu tem, mas como que tu foi tirando isso do papel, como que foi acontecendo? Sim, bom, primeiro assim, como você falou, eu sempre gostei muito de música, né? Então, na época que eu tinha lá meus 17 anos, eu estava pensando o que eu ia fazer na faculdade e pensei no curso de música, mas não era exatamente o que eu queria. Aí eu achei o curso de audiovisual. Bom, eu pensei, se eu entrar no curso de audiovisual, vou conseguir trabalhar com música como produtor musical, trabalhar em estúdio. Nessa época era a minha ideia, né? Uhum. E aí depois que eu entrei na faculdade, tiveram outras áreas que eu me interessei mais, por exemplo, direção, edição. Então, quando chegou no final da faculdade, isso em 2014, a gente tem que apresentar um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. No Uhum. caso da Unesp Bauru, a gente pode escolher qualquer produto audiovisual sobre qualquer tema, é bem livre, né? E na Ah, época eu estava muito apaixonado por rap, então eu estava indo muito em batalhas de MCs, shows, eventos, e uhum. eu morava em Bauru e estava rolando muito show de rap lá em Bauru. E eu Uhum. conheci alguns dos organizadores. Aí veio assim essa ideia. Falei, bom, tem que fazer um TCC sobre algum assunto. Eu vou pegar o rap, que é uma parada que eu já gosto, que eu tenho uma paixão, eu já tenho alguns contatos aqui na cidade e vou atrás. Nesse meio tempo, também eu conheci o trabalho do Eduardo Coutinho, que é um documentarista brasileiro incrível, minha maior inspiração. E quando eu li sobre o trabalho dele, eu pensei que casaria muito bem a linguagem de documentário que ele usa com Uhum. o tema que é o rap, né? Até Sim. porque o Coutinho ele dizia que você, para fazer um bom filme, é necessário uma van com 5 pessoas, já é mais que o suficiente, porque o grande valor no filme dele está na pessoa que fala, na entrevista. Então eu imaginei que assim, se eu fizer um filme de entrevistas com rap, vai render, porque os MCs, os DJs, eles estão acostumados a dar entrevista, a Uhum. escrever, a fazer show, lidar com câmera. Então, isso se provou, assim, certo, né? Que os MCs, eles deram entrevistas super empolgados, com vontade de falar, foram bem receptivos. Uhum. Então, a ideia do Rap pelo Rap surgiu daí, dessa junção do amor pelo rap com o Eduardo Coutinho, né? O estilo dele de filmar.
Uhum. E como foi para te apresentar, assim, tipo, um tema de cultura? Tu disse que tudo bem, na tua faculdade era tranquilo, temas livres, não tinha muito essa coisa, faça algo de hard news. Mas, assim, como foi esse processo de acreditar que tu poderia trazer a cultura de uma forma super profissional? Porque, poxa, o peso do TCC é algo muito denso para, eu acho, punk, assim. Então, eu queria saber. Então, na época a gente realmente tem essa liberdade, né, de produzir o que quiser. E eu percebi que os TCCs, eles eram apresentados na banca e depois ia para a gaveta. Então ele não tinha uma função social e nem acadêmica. Então todo mundo, sei lá, investia lá uma grana no TCC, apresentava para Uhum, os pais, professores e nunca mais se ouvia falar. Quando uhum. chegou a minha hora, eu falei, cara, eu preciso aproveitar para fazer um trabalho que vá além da faculdade e Construir meu que legado. também isso, exatamente, é. E eu consiga, com esse trabalho, chegar onde eu quero chegar, né? Que é trabalhar com audiovisual e música. Uhum, Então, eu comecei, na verdade, entrevistando 3 pessoas só, que eram um MC, o Kamal, o DJ, o Eric J, que é o DJ dele, e um uhum. produtor. Só que eu fui tão recebido por essas pessoas que esse vídeo, que seria 3 entrevistados e um curta, foi virando um longa, porque eu fui conhecendo cada vez mais pessoas, um rapper me apresentava para outro, um DJ me apresentava, então eu fui pegando esses contatos. Inicialmente eu entrevistei as pessoas em Bauru, que eu fazia faculdade lá, né, então era mais fácil, e Uhum. depois eu consegui uma grana para passar 2 semanas em São Paulo e gravei outras entrevistas lá. Mas assim, total esquema de guerrilha, né? Total esquema de guerrilha. Mas assim, sabe que tu deu muita sorte, né? Não, eu acho que tu fez tudo com muita dedicação, honestamente, assim. Porque, cara, 2 semanas tu fez todas as tuas entrevistas? As que eu fiz em São Paulo foram durante 2 semanas, e aí Aham. fora esse período, eu fui um ano fazendo entrevistas em Bauru, com os Ah, artistas que iam lá fazer o show. Então já entrava em contato com quem estava organizando o show, entrava em contato com o artista, tentava trombar ele no bastidor depois, antes do show. uhum. Na verdade, cada entrevista é de um jeito, assim. Teve entrevista que eu não tinha contato nenhum com o cara, mas eu fui lá no show, consegui entrar no camarim, porque tinha algum contato, falei diretamente com ele. Às vezes é mais fácil você entrar em contato direto com o artista do que com a produtora, né? Que tem toda aquela Total. burocracia. E como eu estava também com uma equipe pequena, que às vezes era eu e mais uma pessoa, era mais fácil a gente entrar em camarim, né, conseguir esse acesso, não era uma equipe muito grande. Então, essa parada também o Eduardo Coutinho me ensinou, que não precisa de uma equipe muito grande. Você vai com uma equipe pequena e você deixa até a pessoa mais à vontade, sabe? Mas foram isso, foi um mês, na verdade, 2 semanas gravando em São Paulo, mais um ano gravando em Bauru e 6 meses editando. E tu editou todo sozinho. Foi, a parte da pós-produção fiz sozinho. Eu tive ajuda com alguns amigos meus designers, que fizeram a capa do DVD, que é esse daqui, Mostrei que é o pra ele. primeiro. Ai, que lindo. Foi feito pelo Fernando Nunes, ele é um ilustrador incrível. E tem essa daqui pelo Rap 2, que foi o Gui Soares, Ai, que né, que o pessoal irado. gosta muito. Procura Lindo. lá no Instagram Gui Acho Soares, que é que ele incrível. manteve a identidade visual. A gente pegou isso daqui, né, de colocar tipo, o rosto dos entrevistados, né, as cenas do Uhum. filme, mas aí no 2 a gente resolveu dar uma outra cara, né? Aham. Freehand. Exatamente. Coisa mais freestyle. Até porque o segundo filme ele tem mais representatividade, tem muito mais mulher, tem gay, tem drag. Então, assim, tipo, se você for comparar até as 2 capas, né? Tipo, esse é o Rap pelo Rap 1, Aham. aí o 2, né? Então, assim, a ideia era mostrar, assim, essa coisa mais de, exatamente, da liberdade que a gente estava dando para os entrevistados e de procurar dar uma representatividade, né? A gente sabe que é muito difícil você tratar o rap como um todo. Eu sempre falo isso, o documentário ele não é uma cartilha, o que que é o rap, o que que não é o rap. Não, é o máximo de pessoas que a gente conseguiu reunir falando o que que é o rap na vida deles, né? Por isso que a gente deixa bem assim espaço livre para as pessoas falarem o que elas acham sobre o rap, o que elas sentem. Então não é hard news, ninguém vai estar ali falando do lançamento de um álbum. Não, a pessoa vai falar como que ela descobriu o rap, o que que o rap influencia na vida dela, por aí vai, né? São dezenas de temas durante o filme. Até eu ia te perguntar sobre isso, assim. Acho que porque eu fiz um curtinha sobre rap, enfim, que Uhum. foi que eu me inspirei muito em ti, mas assim, eu foi bem complicado de entender a linha de narrativa. O que que a gente vai contar? A ideia inicial era, vamos falar sobre o que é o rap. Mas, assim como em qualquer documentário, eu acredito que deve ser muito difícil, assim, porque tu não pode dar um roteiro, né? Eu venho do cinema, então eu tô muito acostumada com roteiro, né? Apesar de amar documentários. Mas eu queria entender como que é criar essa linha
de nuances da história que encaixa um com o outro? Bom, o que define o roteiro, assim, num documentário, ele é fica bem na mão dos entrevistados. Em primeiro lugar, são os entrevistados que vão estar lá, porque eles que vão definir o tom do filme, as informações que vão estar lá. Então, acho que, assim, se você pensa em fazer um documentário, a primeira coisa é quem você vai entrevistar. Então, você já vai lá elencando as pessoas. Por exemplo, no Rap pelo Rap 1, eu não conhecia ninguém da cena do rap. Só que na pré-produção, eu fui adicionando todo mundo do Facebook, que na época nem tinha Instagram, e os caras, tipo, nem eram tão famosos, então eles me aceitavam, eu já começava a trocar uma ideia. Então, assim, é muito importante isso. Se você vai fazer um documentário, pensa no objeto do seu documentário. São entrevistados? Então, você entra em contato com eles. Segunda parte, o que você vai perguntar para eles, né? Então, isso é um roteiro. O que era meu roteiro? Era um caderno com 15 perguntas que eu levava nas entrevistas. Para alguns entrevistados eu perguntava algumas, para alguns outras. Teve entrevista que o cara olhou, rasgou e falou, não quero falar nada disso, e falou tudo da cabeça dele. Foi maravilhoso, que é o síntese, o método síntese. Ele falou tudo da cabeça dele e foi incrível. Então, assim, a gente não pode se prender a esse roteiro também. É muito importante a gente ter uma pauta, né? Porque não adianta você ligar a câmera na frente do entrevistado e você ficar ali sem saber o que falar. Você tem que pelo menos conhecer a história dele e saber o que você quer que ele fale, né? Porque eu acho que o momento da entrevista é um momento sagrado, né? Porque um artista, ele está imprimindo a sua imagem ali eternamente. Então, assim, tem muitos artistas que eles já falaram uma coisa no Rap pelo Rap 1, que no 2 já pensa diferente. E eles são super tranquilos com isso, porque eles entendem, né? Que é um registro de um momento. Mas como documentarista, você tem que ter respeito pela história de quem você está gravando, deixar a pessoa bem livre para falar, sabe? Eu vejo, às vezes, muita gente que fala mais do que o entrevistado, no caso do documentário. Sendo que, assim, o meu estilo é o cara falando. Você vai ver meus filmes assim, não aparece eu, não aparece minha voz, porque eu acho que o valor, né, do filme está realmente no entrevistado, nas histórias que ele tem para falar. E aí eu deixo muito na mão disso. Essa característica vem muito também da tua profissão também como editor, né? Porque como editor, Sim. tu já enxerga contar uma história sem precisar das perguntas. Exatamente, até você falou antes da edição, e eu não cheguei a comentar, mas a edição foi o momento mais complicado do filme, assim, porque eu tinha, sei lá, 5, 6 horas de entrevista para virar um filme de 1 hora. Então, assim, entrevistas incríveis, de meia hora, 40 minutos, elas estão só 2 minutos no filme. Então, assim, como que eu vou escolher? Meu processo, ele foi bem metódico, assim. Eu simplesmente transcrevi todas as entrevistas no papel, coloquei lá a entrevista de todo mundo, com um calhamaço de 80 páginas. Beleza, peguei esse papel e aí eu ia sublinhando os trechos que eu achava mais legal. Quando o trecho era muito foda, tipo, eu tinha certeza que ia estar no filme, eu colocava 3 exclamações. Quando eu achava só foda, 2. Eu achava ok, 1. Quando eu achava que, tipo, não prestava, ou era um trecho que o áudio falhou, eu já, tipo, não colocava nada e excluía aquilo. Então, antes de ir pro computador, pra timeline, eu já tinha digamos assim, um livro, né, um caderno, onde estava tudo escrito, as partes mais interessantes. Então, eu colocava no projeto só aquelas. Mesmo assim, a primeira versão do filme tinha 2 horas e meia. Eu não sabia o que tirar, porque, assim, dá dó você ficar cortando os caras, é uma responsa, né? E é só o tempo que vai te dizer o que vai estar lá, sabe? Assim, tipo, o filme que eu editei, o Rap pelo Rap 2, por exemplo, eu já tinha uma edição há 1 ano atrás, de 2 horas. Mas eu não estava satisfeito. Então demorou, tipo, um amadurecimento meu, até da cena do rap, e de coisas que eu aprendi, para eu poder chegar num filme de 1 hora e ficar satisfeito com ele, né? Então, assim, é um processo, não adianta você querer fazer correndo, editar e já lançar amanhã, assim, no caso de um documentário, que é um registro cinematográfico, histórico, é legal você ter esse cuidado de, edita, às vezes passa um mês, mostra para pessoas da sua confiança, vê o que elas acham, depois volta para o material, vê o que você acha, você já vai ver de uma forma diferente, troca a trilha, sei lá, a trilha tá uma batida de rap, coloca uma música clássica, você vai ver que você vai ouvir a entrevista de outra forma já. Então, assim, são pequenas dicas que você tem na edição de documentário, porque, como você disse, não tem roteiro, não tem um método específico, é colocar as partes que você achou mais interessante lá e ficar tirando, né? O trabalho do editor é isso, é limar as coisas que, não, sim, né? Não vão ser tão, são interessantes, mas que para a narrativa como um todo talvez não sejam, né? E claro, depois você pode lançar como extra, igual eu faço. Eu tenho 6 horas de material, eu fico lançando extra no YouTube, no Facebook. Então, assim, é um material que está guardado ali, que não é o documentário, mas eu consigo lançar como forma de divulgação. Nossa, isso é ótimo. Muito bom, inclusive, tu aproveitar esse material. Isso eu não sabia, uma curiosidade bem bacana. Eu ia te perguntar, e vou... Galera, eu já leio aqui a pergunta que o Guilherme mandou. Só um minutinho. Eu queria saber se teve alguém que foi difícil de chegar
Mas, ó, a pergunta do Gui é sobre abordagem de artista. Dá uma segurada aí, mas me conta se teve alguém que foi difícil, se teve alguém que falou não no primeiro. Bom, assim, que falou assim, não quero participar do filme, porque, enfim, não quero, não gosto, não teve. O que aconteceu foram grandes artistas que eu tento ir atrás e por agenda cheia, por N motivos, não acontece, né? Então, que nem o Black Alien, eu tô tentando entrevistar ele já há 8 anos. E a gente já teve entrevista marcada, desmarcou um dia antes. E ele é super ocupado, eu realmente entendo, mas assim, é um artista incrível, eu gostaria que estivesse lá. Uhum. O Mano Brown tentei no primeiro, não consegui por falta de agenda, mas está no segundo. Tiveram alguns artistas, Gabriel Pensador, eu queria muito entrevistar, mas a agenda dele é lotada, ele estava morando em Lisboa, não sei hoje em dia, mas rola esses impedimentos, sabe? Uhum. Felizmente nunca rolou assim de um cara falar, não, não participo, não, sabe, não gosto Sabe dessas que coisas. no meu rolou assim, de um dos caras de uma das bandas que eu entrevistei, ele falou, tipo, não quero. E eu, tá. Nossa, Foi bem punk, assim. Eu fiquei sim, desconcertada. Deixa eu ler aqui uma pergunta do público. claro. Pedro, você poderia explicar mais sobre a abordagem que vocês tiveram com os artistas? Tipo, vocês fizeram um projeto para apresentar ou era algo mais de bate-papo mesmo? Cara, a gente já chegou em artista no Facebook, na época que o Facebook bombava e os artistas não eram tão famosos, então, tipo, os caras do Oriente, eles nunca tinham dado uma entrevista, mas eles já tinham lançado um CD, eu gostava, fui adicionando, falei por Facebook, marquei por Facebook. Foi isso. Cara, teve um exemplo muito engraçado que foi o Dexter, que eu consegui marcar entrevista pelo Twitter. Nossa. Para quem não sabe, o Dexter, ele ficou 12 anos preso, né, e tinha saído recentemente. Então era muito difícil conseguir uma entrevista, inclusive ele tinha dado uma entrevista que ele não gostou, então assim, ele não ia dar entrevista, falei com a produtora dele e ela não deixou, não liberou. Só que ele ia fazer uma participação numa peça de teatro em Bauru. Não era Nossa. nenhum show dele. E olha que louco, tipo, a irmã dele era diretora da peça de teatro, e era um musical sobre rap. O que eu Caraca. fiz? Eu mandei um tweet pra ele, tipo assim, eu joguei o verde. Falei, e aí, Dexter, tô ligado que você vai colar aqui em Bauru, pena que não vai rolar entrevista, mas vou estar lá. E ele respondeu, não, pode colar que eu falo contigo. Bah, que Meu, tipo assim, massa. faltando 1 hora pra peça. Eu já liguei pro amigo meu que tinha câmera, porque na época eu nem tinha câmera, e ele foi correndo, assim, ele tava na faculdade, foi correndo pra lá, encontrou comigo, e depois da peça foi uma entrevista de meia hora, sensacional, tipo, por Twitter, com ele direto. Cara, hoje em dia eu consigo fazer marcar entrevista por Instagram também, e os artistas costumam responder. Claro que o meio mais tradicional, que é a primeira coisa que eu faço, é pegar o e-mail da produtora, mandar explicando o projeto todo e enviar o convite. Só que, assim, algumas respondem, algumas não. E às vezes rola até algumas entrevistas marcando por e-mail, essa coisa mais formal. Então, assim, pode ser vários jeitos. Mídias sociais, você pode conseguir o WhatsApp do cara, às vezes, já manda WhatsApp direto. Eu fiz muito contato indo em shows de rap. Então, sei lá, eu ia no show do Emicida, o Djonga estava assistindo, ele não era famoso. Então, um amigo meu, que é outro rapper, Negoê, me apresentou para ele. E aí o Djonga falou, não, eu assisti o Rap pelo Rap 1. E aí passou o número dele, inclusive na época ele estava tão no começo de carreira que o celular dele não pegava WhatsApp. Era muito velho. Então ele passou e falou, me mandou SMS. Aí eu, tipo, marquei por SMS, tá ligado? Que Então, massa. assim, não tem uma fórmula, assim, uma fórmula mágica de como você vai entrevistar 70 raps. Cada um tem um jeito, eu acho que todas as abordagens são válidas, você não pode ser invasivo, claro, tipo assim, Black Alien, eu já mandei 10 e-mails, vou esperar para mandar mais 10, entendeu? E assim, eu acho que você ir em eventos de rap, em batalha, em show, você tá presente é muito importante, sabe? Eu fiz muito contato estando lá. Isso que é o mais legal. Que é o olho no olho, né? Você se apresenta, fala, pô, eu faço filme de rap, você já assistiu Rap pelo Rap 1. Eu sempre andava com uma mochilinha com DVD do filme, sempre, durante 2 anos da minha vida. Que Então, massa. eu distribuía para as pessoas. É uma coisa assim, se você vai fazer um documentário independente, querendo ou não, você vai dedicar grande parte da sua vida, do seu tempo livre nisso. E se é independente, não tem patrocínio, você não vai estar ganhando nada. Então, você tem que ter muito amor pela parada que você está fazendo. E se fizer parte da sua vida, melhor ainda, sabe? Tipo, sei lá, uma ideia, se você quer fazer um documentário independente, faz um documentário sobre a sua mãe. Sei lá, a sua mãe tá na sua casa, vai lá, entrevista ela, entrevista seus irmãos. Eu fiz isso uma vez no Dia das Mães, né? Teve Dia das Mães agora, eu tava lembrando disso. Eu Uhum. dei pra ela de presente um documentário dos familiares falando dela. Cara, eu gastei um dia pra Massa. filmar, Lindo. uma semana pra editar, e assim, tem um documentário lá. Tipo assim, não tá disponível, mas o que eu quero dizer, vai por um tema que você ama, e você já tem contato. Esse é o principal do documentário. Quem é documentarista, ele é pesquisador, tem que ser curioso, entendeu? Então, Uhum. se você já tem as paradas ali perto de você, é muito mais fácil. Então, fazer contato, se
é um tema que você gosta mais, é mais fácil, e não tem um jeito certo, assim, você tem que ser bem cara de pau. No começo eu era mega tímido, não conseguia ligar para os artistas, ficava uma hora escrevendo e-mail. Uhum. Hoje em dia eu consigo o contato do cara, já mando mensagem e vambora, entendeu? Claro. Não tem nada a perder. Claro, muita cancha também, né? Isso vai soltando, a gente vai se lapidando, né, Pedro? E sabe, assim, acho que Uhum. até na pergunta do Gui, talvez ele tenha nos intrigado, assim, sobre como é. Tu fez em algum momento algum PowerPoint de apresentação, alguma coisa mais ilustrada para se apresentar num primeiro momento para esses Uhum. produtores? E no caso dos e-mails, eu tinha meio que um e-mail padrão, né? Que era explicando sobre o que era o filme, os artistas que já participavam, que isso ajuda muito. Você chega no artista e fala, ó, eu já entrevistei o Mano Brown no meu filme, você quer estar nele também? Então isso ajuda, claro, você tem que usar Muito, todas as suas armas. faz muita Mas eu diferença. tinha um texto padrão, que era o release do filme, um resumo sobre o que ele falava, quais as perguntas que iam ter, na verdade, os temas que iam ter, e eu padronizava para cada, né, customizava para cada entrevistado. Né? Claro. Então, assim, tomar cuidado para não fazer um padrão e mandar para todos igual, que também é chato. Uhum, Mas questão de PowerPoint, apresentação, eu não cheguei a fazer. No primeiro uhum. filme, me lembrou disso agora, eu não lembrava. Que depois que eu fiz as 5 primeiras entrevistas, eu fiz um videozinho, um trechinho de cada, e no e-mail eu mandava, para as pessoas já verem que era um projeto real, tipo Tava assim, tá rolando. filmado, tá rolando em Full HD, vai virar um filme, então assim, o cara já vê com mais seriedade. Então acho que Claro. seria uma ideia legal. Quando você começar a filmar o seu documentário, já faz um corte com as primeiras entrevistas, com as suas ideias, coloca a cena de clipe, rouba a cena de outros filmes, porque é só para apresentar. Então você faz ali e manda pro cara, porque tudo que é visual é mais convincente, né, claro. E se você já tiver um logo do filme, já tiver a capa, melhor ainda, manda tudo. Mas também não manda um e-mail de 50 linhas, manda um de 10, no máximo, que mais que isso não É, adianta, é direto ao ponto. Ó, sou documentarista, estou fazendo filme sobre isso, quero entrevistar com a pessoa. E um resumo. Eu exato. acho que assim, é Não meio que por adianta aí. contar a nossa história ali, não, a galera não tem tempo para ler, né? Uhum. Imagina os produtores dessa galera, artistas famosos e tal, né? Punk. Tinha uma pergunta. Opa, te atrapalhei? Não, Fala. não, é isso. Eu só ia falar que se você conseguir mandar um e-mail com 2 frases, você já está profissional nisso, porque é uma frase com convite e outra com resumo do projeto, sabe? Uhum, Busca minimizar isso, porque vai ser mais eficiente. boto fé. Ó, o Lucas CKKL perguntou aqui pra gente. Salve, Pedrão! Acabou respondendo minha pergunta. Recentemente assisti um documentário sobre a produção do filme Apocalipse Sinal e grande desafio de transformar tantas horas de filmagem em um filme. Salve, Lucas. Mano, esse documentário é muito foda do Apocalipse Sinal, porque essa filmagem foi, mano, uma loucura, né? Tipo, quem sabe dos bastidores desse filme, Apocalipse Sinal, tipo, sabe que deu tudo errado e virou um dos maiores filmes, né, que a gente conhece. Isso que é Uhum. legal, né? Ninguém vê essa parte da produção, do corre, mas, meu, o que importa é o filme estar lá. Então, assim, não fica tipo assim, putz, cara, gravei 3 horas com criolo, mas só vai entrar 1 minuto no filme porque é o que dá. Cara, faz parte, entendeu? Depois você faz alguma coisa com o material. Hoje Uhum. em dia a gente tem YouTube, tem rede, pode lançar quantos vídeos a gente quiser. Mas Total. é por aí. Fazer umas cápsulas desse conteúdo e distribuir de outras formas, né? As Exatamente. pessoas gostam de consumir o conteúdo conforme a plataforma que elas estão pesquisando, né? Então, Principalmente relacionado ao rap, né? Que são os canais que tem de rap especializado no YouTube são recentes. Né? Se a gente for pensar na história do rap de 30 anos, a gente tem o Rap Box, o Rap TV, que são grandes canais, surgiram no mesmo período que o Rap pelo Rap 1, 2014, meados, mas é algo recente. Então, assim, o que a gente puder registrar e divulgar de rap, eu acho que é super válido. Não só de rap, né, de cultura urbana, de assuntos que não estão na mídia, que é o que me uhum, atrai também, na verdade, né? Além da música, eu busco colocar no documentário pessoas falando o que não falam na mídia, né? Seja sobre rap ou sobre vida, o que ela quiser falar. Eu acho que como documentarista independente, autoral, a gente tem esse poder, sabe? De, tipo, mostrar uma outra realidade. Que é o que me dá, assim, mais vontade de produzir. que massa, muito bonita essa visão, muito interessante. Tem mais uma pergunta aqui do Luiz Opa! Gustavo Carraro. Você esbarra em realidades completamente diferentes de pessoas. Como você se prepara para rolar o papo? É muito legal isso também. Novamente falando do Eduardo Coutinho, ele tinha essa parada. Ele retratava realidades totalmente diferentes dele. Então ele era um senhor de idade, classe média, e ele subia na favela para ver o que a favela pensava. Um dos primeiros documentaristas no Brasil, aí lá eu ouvi eles, entendeu? Uhum, Então isso foi uma inspiração. E além disso, o fato de você ser diferente da realidade que você está filmando, eu acho que te torna, tipo, é um olhar externo. Você se coloca um pouco no lugar do espectador, sabe?
assim, se eu já soubesse tudo sobre rap, eu não ia querer fazer um documentário sobre rap. Então, assim, eu fiz o documentário porque eu era um fã e queria saber mais. Essa é a parada, sabe? Tipo, Né? isso, assim, muito importante também falar que eu tenho que colocar no meu lugar, que eu sou um branco hétero de classe média do interior, E sendo que que o rap é tem uma uma música negra. pena do rap, né, Pedro? Exato, rap é uma música negra da periferia, é uma realidade totalmente diferente da minha. Então, assim, o que a gente tem que ter quando vai retratar uma realidade diferente? Respeito, tem que ter conhecimento. Então, assim, porra, você vai Admiração entrevistar o também, cara, que com e certeza admiração, tem. exatamente. Então, assim, os caras são super acessíveis, sabe? Tipo, 90% dos caras que eu entrevistei nunca tinha ouvido falar meu nome, nunca tinha visto tipo, na frente. E me trataram bem porque, meu, você vai lá, cara, você mostra que você tá interessado real, sabe? Tipo, não é mostrar que tá interessado, você tem que estar interessado. Se você não tiver, Claro, nem vai, sabe? Vai claro, passar vergonha. claro. Então, Tem que ser assim, meu, verdadeiro, né? vai lá, você tem que ter respeito pela cultura, Objetivo. sabe? Então, é isso. Como eu sinto que eu sempre tratei com respeito, e muitas vezes, assim, eu fiz coisas que eu vou aprendendo com aquilo. Por exemplo, o primeiro filme, a grande maioria eram de homens, porque eu não sabia qual que era a importância de fazer um filme metade homem e metade mulher, porque eu consegui entrevistar homem e foi isso. No segundo Entendi. filme, já rolou uma evolução, eu falei, não, vai ser meio a meio, independente de qualquer coisa. Então, assim, não vou começar fazendo filme achando que eu sei de tudo. E nem vou terminar o filme achando que eu sei de tudo. Porque quando eu terminei o primeiro, eu aprendi várias coisas. A gente fez muitas palestras com o filme, universidades. Eu ouvi várias paradas que, tipo assim, mudou minha mente. Que E aí eu legal. falei, bom, eu posso ficar na bad e falar, putz, não tá legal e parar, ou eu posso fazer um melhor, né? Tentar fazer um melhor. Então foi o que eu tentei fazer no 2. Claro que nunca vai ficar ideal, né? A gente sempre fala que, tipo, a edição final é quando tem algum festival que você precisa mandar que você termina, ou algum canal de TV, porque sempre dá para ficar melhor, sabe? Mas acho que buscar evolução e esse respeito pelo tema, quando o tema é tão diferente de você, é o primordial, sabe? Uhum. Pedro, eu quero aproveitar para te perguntar quais foram os principais desafios que tu encontrou para fazer o segundo filme. Eu acho que o principal desafio foi eu mesmo acreditar que eu poderia fazer um segundo filme e terminar esse segundo filme. Porque no primeiro era um TCC, eu tinha que entregar até dia X, eu tinha que fazer alguma coisa. Ficando do Uhum. jeito que eu queria ou não, isso me forçava a produzir e fazer. O 2 foi feito de uma forma totalmente assim, cara, eu vou fazer. E aí, tipo, eu ia filmando e rolava às vezes aquele desânimo. Putz, cara, será que tá ficando legal? Eu acho que assim, o principal desafio, na verdade, foi quando eu terminei as filmagens e comecei a editar. Porque parecia que eu não tinha um filme ali. Parecia que eu tinha um monte de entrevista legal. Mas eu falei, putz, como que eu vou juntar isso numa narrativa de uma hora? De que faça sentido, um começo, meio e fim. Aí foi realmente onde bateu o desespero. Eu falei, putz, cara, eu tenho que estudar edição, assistir muito documentário. Uma coisa que eu fazia que me ajudava muito era assistir documentários que eu achava que tinha a ver com o meu, documentários musicais ou documentários que, tipo, me inspirava, e eu ia decupando a edição desses documentários. Então eu colocava assim, do minuto 0 ao 2 é a introdução, do minuto 3 ao 4, uma entrevista. E aí eu fui vendo a média de tempo de entrevistas que tem que ter, quanto fica cansativo, sabe? Vendo esses limites para deixar uma parada dinâmica e criar uma narrativa. Então eu decupei a edição de outros filmes. Isso foi um desafio, né? Principalmente no segundo, porque o primeiro eu acho Que que legal. foi feito de uma forma tão natural que, assim, rolou legal a edição, claro que foi trabalhosa, Uhum. mas no segundo eu fiquei bem perdido. Eu até pensei em tipo, criar um canal no YouTube e lançar todas as entrevistas separadas e desencanar de fazer o documentário. E quando você se dispõe a fazer um documentário, um filme, uma coisa fechada, Uhum. aí você já tem que pensar em festival, em divulgação, em mídias sociais. Depois que o filme acaba, tem muita coisa. Eu sabia que ia vir muita coisa. Então eu falei, tá, vou fazer. Depois de ter estudado, de ter visto, revisto, odiado o filme, começado a gostar, mostrado para as pessoas, eu voltei pro projeto e aos poucos ele foi tomando forma, sabe? Então acho que Uhum. é por aí, mas o desafio com certeza foi. O que que tu acha que tem de narrativa diferente do o Rap pelo Rap um para a narrativa do Rap pelo Rap 2? Tipo assim, qual Ah, história tu legal. contou no primeiro e qual história tu contou no segundo? Vocês, né? Tu e os artistas. Bom, tipo, acho que a principal diferença são os entrevistados, que são totalmente diferentes, isso já muda totalmente a visão. O ano que ele foi gravado, que foram 4 anos depois, então já o rap já é outro. Ah, E tudo assim, a questão estética, para eu dar uma diferença, para não ficar o mesmo filme com outras pessoas, foi na edição. Enquanto o primeiro filme ele tem uma edição que é muito mais de videoclipe, então um cara fala uma frase de 3 segundos, corta para um vídeo, outro cara fala 15, aí depois uma mina fala mais 10, aí contraria, é uma coisa super dinâmica. O Uhum. 2, cada pessoa entra, fala uma vez e não aparece mais no filme. Por quê? Eu quis dar mais destaque na vida
do MC. Então, digamos assim, que enquanto o primeiro filme é um mosaico geral sobre o rap, o segundo dá para dizer que são sobre os rappers que participam dele. Ele fala mais a história dele, da onde ele é, o que ele pensa. Tem mais tempo de fala, você se envolve mais com cada entrevistado, sabe? Eu senti muito isso no segundo, que até a impressão das pessoas que viram tiveram isso, sabe? Uhum. Tipo, ah, não, é uma coisa um pouco menos frenética, mas te coloca mais dentro da vida da pessoa. Então, acho que essa foi a principal diferença estética, assim. Grande E teve a sacada. diferença técnica, né? Tipo, nossa câmera já estava um pouquinho melhor, eu já tinha uma equipe fixa, que é o Eduardo Petrini, que fez a fotografia, o Arthur Romil, que fez o áudio. Então, assim, isso ajudou a fazer uma coisa mais padronizada. No primeiro filme, metade das entrevistas eu não tinha nem câmera. Então, aquela história de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, nem a câmera eu tinha. Era um amigo meu que levava, e aí depois me passava por um HD. Então, assim, Teu era amigo difícil. filmava pra ti, tu disse? Isso, tipo assim, as 10 primeiras entrevistas e algum amigo meu, cada vez um, quem podia, ia lá, me filmava e me passava. Que Então, massa. assim, não garantia um padrão de imagem e tal, mas é aquilo. Tipo assim, é mais importante fazer do que não fazer. Tipo, Com no certeza. segundo a gente corrigiu isso, entende? Tipo, a gente fez a parada mais, tecnicamente, um pouco mais padronizada, usando uns equipamentos mais padronizados, assim. Claro, teve uma entrevista ou outra, tipo, eu tava praticamente sozinho e tive que fazer câmera na mão, e foi que foi. Mas tá lá, por exemplo, a entrevista do Mano Brown. A gente invadiu o camarim dele, e tava só a produtora, ela mesma fez o áudio, Que eu fiz a massa. câmera. Tipo assim, eu tava, tipo, na distância aqui, eu tô do celular, e fiquei, tipo, filmando ele assim, Uhum. rezando pra Deus, para que o Apertadinho. foco, tipo, estivesse nele, e, tipo, apertando aqui e trocando ideia com ele. Então, assim, nem sempre você vai conseguir manter aquele padrão que você gosta, mas, tipo, meu, Claro. vou deixar de colocar entrevista com o Mano Brown porque tá um pouco tremida, ou porque tá muito perto. Não, sabe? E se preocupa mais com o áudio, saca? Porque eu vejo O muito áudio isso, quem é tá o que. começando. É. Baita. Tipo, as pessoas esquecem do áudio, e, meu, é muito importante no documentário, principalmente no documentário de entrevista, que o áudio esteja limpo, sabe? No Sim. primeiro filme, a gente ficou 6 meses, depois que o filme estava pronto, só limpando o áudio, para deixar ele legal para passar em festival de cinema, em televisão, que são meios que, meu, não vão colocar uma parada lá com chiado, entendeu? Então, assim, uma dica que eu dou, pensa bastante no áudio. Se você não souber muito, chama um amigo seu que sabe, que provavelmente vai ter, sabe? Ajuda, porque faz muita diferença, né? A imagem a Com galera certeza. entende que o documentário tem essa liberdade de expressão, né? A gente. Aquela câmera tremida, já virou quase uma estética, né? Então, Exato. assim, mas agora, um áudio que você não ouve o que a pessoa tá falando, esquece, tá ligado? No É. máximo você vai colocar uma legenda ali, pode até salvar, Uhum. mas é uma dica que eu dou, assim. E o processo de legendagem também tu fez nos dois filmes? No primeiro eu não cheguei a fazer, no segundo a gente fez. O Uhum. segundo filme, ele recentemente foi aprovado numa plataforma de streaming, que é a KUS TV. E o que aconteceu? Eles me mandaram lá, né, tipo, um contrato, falando, você quer estar na plataforma, é assim, assim, assado. A única coisa que o filme tem que estar com legendas em português e em inglês. Já tem? Bom, respondi, claro Tem. que tem. Pena que não tinha. Galera, essa é uma baita dica, né? Tipo, que terminou o filme. Acho que até antes de falar desse streaming, vamos falar de festival. Tu botou primeiro em festival? Sim, o primeiro eu coloquei em festival. O primeiro foi o Inédit, que é o Festival Internacional de Documentário Musical, que é um festival só com documentários relacionados à música. É Ah, incrível. da hora. E aí, quando ele passou nesse festival, eu me senti, tipo, incentivado a escrever em outros festivais. E aí, o que que eu fiz? Já com o filme pronto, eu fiz uma lista de todos os festivais possíveis e ia mandando, mandando, mandando. Tem algumas plataformas até que reúnem vários festivais, a Fest Home, entre outras que você consegue ver, tipo, por data. Tipo, mês que vem, qual o festival? E você manda. E hoje em dia é muito mais fácil, não precisa mandar o seu DVD para Sim, Escócia. Você, tipo, sobe o filme na plataforma e eles assistem, entendeu? é verdade. Então, assim, uma dica, depois que o filme tá pronto, meu, se inscreve em tudo quanto é festival, sabe? Tipo, eu me inscrevi, sei lá, uns 40, porra, passou em 5. Eu não imaginava que ia passar em nenhum, sabe? Claro. Então, assim, e são pessoas especializadas que estão vendo seu filme para julgar, então, assim, é importante, sabe? Uhum. Bem, E, bem legal tapar os assim, festivais. cara, eu já finalizei um filme e eu achei. Finalizei de, no caso, fazer a produção de pós-produção, né? E eu achei muito complexo, Pedro, todo esse processo de CPB, que é, tipo, registrar na Ancine, que esse filme é nosso, faixa etária, festivais, e existem profissionais para todas essas funções, né? Então, por isso que mais um dos motivos pelos quais, galera, eu admiro muito o Pedro, porque ele faz todo esse processo parecer muito simples, porque ele faz sozinho. Na verdade, esse processo é o cão. Tirar CPB, registrar, é a parte que eu menos gosto, sinceramente, assim, essa É bem burocracia. burocrático.
Mas assim, é uma burocracia necessária. Se você quer que seu filme vá para a televisão, você tem que tirar um documento X. Se você quer que seu filme vá para fora do Brasil, você tem que fazer legenda. E tipo assim, se você não tem um profissional que faz isso, vai aprender como fazer. E hoje em dia, tá mais fácil, tipo assim, do que, sei lá, 6 anos atrás, facilitou, sabe? Tipo, pelo menos na Ancine, a última vez que eu registrei o 2, você entrava lá, tirava as dúvidas, ligava. Hoje em dia a Ancine tá um pouco mais complicado, não sei como que é, mas É, assim, é uma parada, tipo, é possível, sabe? Se, quando pô, eu, se você aprende a operar uma câmera, a editar, você vai conseguir fazer um CPB, por mais que seja mais difícil. Eu acho mais difícil fazer, tipo, um CPB do que eu editar uma também. parada, mas é necessário, né? Eu também. É porque é um processo bem intenso, né? Quanto tempo foi pra fazer o rap pelo rap? Tipo assim, do dia que tu escreveu, que tu bolou, até o dia que tu falou, tá pronto, esse corte é o último. Ah, foram 2 anos e meio, e depois mais 1 ano e meio de divulgação. Digamos assim, o tempo de vida do filme é 4 anos praticamente. Eu Uhum. comecei ele em 2012 e a divulgação foi até 2016. O primeiro. E o dois? Tá, o dois foram 1 ano e meio filmando e 1 ano editando. A edição demorou mais. Até Uhum. porque, assim, né, o primeiro eu era universitário, tinha mais tempo livre, agora durante o segundo não. Né, tipo assim, meu emprego não é o rap pelo rap. Então eu tenho vários outros filmes, né, várias outras produtoras que eu atendo, então eu estava fazendo no meu tempo livre, né? Não só no tempo livre, tipo, como é uma parada autoral, você tem que fazer quando você está afim, né? Não adianta você fazer só por fazer. Então, assim, a edição do 2 demorou 1 ano para mais, assim, né? E aí Uhum. depois, quando eu fui fazer a legenda, até que tava te falando, aqui o STV perguntou se eu tinha legenda, eu falei que tinha, mas na verdade não tinha. Aí tu correu. Aí eu fui correndo fazer, eu pensei, porra, tranquilo, em 2 semanas eu faço a legenda, tô cheio de tempo livre aqui. Aí passou tipo um mês, eu tinha feito 10% da legenda. Aí eu falei, fudeu. Aí eu fui contratar alguém para fazer a legenda, era R$ 5.000. Não tinha. O que eu fiz? Pedi mais prazo para que eu STV e, meu, corri com essa legenda. Fiz assim, tipo, meu, foram 2 meses fazendo a legenda, consegui contratar uma revisora, tipo, isso é muito importante, não vou mandar a legenda de qualquer jeito, por mais que, Uhum. tipo, eu tenha uma noção de inglês, tem algumas expressões em inglês que são bem difíceis, né? Essa parte da legendagem foi Uhum. complicada por causa disso, né? O cara falava, a parada é essa mesmo, mano. Como que você vai traduzir isso em inglês, sabe? Então, assim, tipo, eu Quanto contei com a ajuda de uma revisora, mas foram 3 meses legendando, consegui, tipo, um prazo a mais e mandei. E aí, 2 semanas, fazem 2 semanas já que o filme já tá nessa plataforma, né? E aí, meu, é Uhum. uma emoção incrível você entrar na plataforma, você vê o filme, tipo, em inglês, ver o Djonga falando com a legenda em inglês, fala, porra, o mundo Nossa, inteiro vai saber quem é o Djonga, vai saber quem é o Mano Brown. Então, assim, a gente sente o trabalho que a gente fez, tipo, aqui no meu quarto, com meus amigos, chegando no mundo todo, né? E é muito importante falar isso também, que, tipo, eu fiz muitas partes do processo sozinho, mas eu tive muita ajuda, claro. saca? Tipo assim, no primeiro filme foram mais de 40 colaboradores, entre quem ajudou a fazer a capa, um cara que ia filmar um dia, um cara que ia filmar o outro. Então, assim, tipo, por mais que eu faça parte de todos os processos de produção, em praticamente todos eu tenho alguma ajuda, sabe? Só a Uhum. edição que eu gosto de colocar aqui, mandar bala e só mostrar quando eu tiver algum corte. Mas as pessoas ajudam dando opinião, né? Claro, teus de confiança, né? A galera que opina pra ti. Deixa eu ler uma pergunta aqui do Luciano. Ele falou: Salve, salve, Pedrão. Qual foi a situação mais inusitada que rolou contigo durante a produção dos filmes? Ah, putz, tiveram várias, mas eu gosto de falar da história do Criolo. Primeiro porque todo mundo conhece o Criolo, né? Independente se você gosta de rap ou não. O Uhum. Criolo é tipo um mito, né? Um cara praticamente inacessível. Não, Na eu época do tentei lançamento. entrevistar ele, É, inclusive eu fiquei de mal com ele um bom tempo, porque ele não consegui chegar até ele. cara, é muito difícil mesmo. Eu queria muito entrevistar ele no Rap pelo Rap 1. E aí, durante essas 2 semanas que eu estava em São Paulo, nos últimos 2 dias, era um sábado, eu fiquei sabendo de um show dele que ia ter na casa de hip hop de Diadema, um show grátis. Eu falei, bom, já não é numa casa de show, já vai ser um pouco mais acessível. Mas, Tava aqui e tal, eu chamei uma galera para ir filmar comigo, ninguém podia, porque era tipo lá um domingo às 3 horas da tarde em Diadema, e meus amigos, a maioria são do interior. Cara, eu peguei minha mochila, câmera, gravador, fui pra Diadema, no louco, assim, nunca tinha ido. Beleza, cheguei lá, troquei ideia com os Vida Louca, fui conhecendo os caras. Aí o cara já me apresentou, tipo, pra produtora do evento, a produtora me apresentou pra fotógrafa. pô, que Aí eu massa. falei pra fotógrafa, posso tirar a foto dele do palco? E, tipo, eu falei, pelo menos eu vou ter umas imagens dele no documentário de palco, né? Vai ser, tipo, algo ele falando uma parada, as músicas. Uhum. Fui lá, ver o show todo do palco. Na hora que ele desceu, tipo, o show era aqueles palcos no meio da rua. Ele Nossa, desceu, tipo, juntou muita gente pra falar com ele. Porque não tinha camarim, não tinha nada, era o começo da carreira dele, o primeiro álbum. E aí, tipo sim. assim, ele viu que eu tentei chegar nele, mas, tipo assim, foi muito bom de pessoas, e puxando, tirando foto, tal, tal, tal.
E aí eu fiquei pacientemente esperando todo mundo, tipo, ser atendido por ele foi paciente, atendeu todo mundo, e fiquei de cantinho, assim, só olhando. Aí uma hora ele olhou pra mim, tipo, fez um sinal, eu falei, putz, ele viu que eu tô aqui, acho que ele vai me esperar. E enquanto isso, eu cheguei no motorista dele e falei, ó, seguinte, eu sei que o Criolo tá morrendo de pressa, vamos fazer uma entrevista aqui no carro? Eu entro no carro com vocês, e a gente Maravilha! grava, vocês me deixam onde vocês quiserem. Gênio! Aí Caraca, o mudou motorista tua cara. concordou, eu falei, maravilhoso. Vai ficar uma entrevista escura pra caramba, porque é dentro de um carro, mas beleza, né? Vamos que vamos. Uhum. Aí o Criolo tava entrando no carro, fui me apresentar, falou, eu sou o Pedro, tal, fazendo um documentário sobre rap. Tô vendo que você tá muito cansado, tal. Ele tava tipo, uma olheira gigante, que ele tava fazendo muito show. Ele falou, não, realmente, tô bem cansado, tal. Eu falei, posso gravar uma entrevista com você no carro? Super sem jeito, assim. Ele falou, não, pode me fazer uma pergunta, já, agora. E aí, tipo, eu tava com a mochila, eu tirei, assim, minha câmera da mochila, tirei, tipo, mano, não sei como, tirei a lente, assim, e tal. Já dei o rec, tipo, filmando tudo torto. E aí eu perguntei, tipo, que é a pergunta-chave dos meus documentários, né? Que é o que o rap representa pra você. E aí eu fiz essa pergunta. Se você quiser saber o que o Criolo falou, assiste o Rap pelo Rap no YouTube, que é um dos trechos mais épicos do filme. Ele Verdade. falou aquilo, virou as costas, entrou no carro e foi embora. E eu fiquei, tipo, no meio da rua, em Diadema, à noite, falando, o que acabou de acontecer? Como que eu vou pra casa? Mas que foda, tá ligado? Que massa, né? Pequenas Então, experiências que geram, agregam muito na vivência, né, Pedro? E, tipo, fala tem um aí. bônus dessa história, eu vou falar super rápido. Fala. Que essa entrevista foi no domingo, na terça-feira eu tive uma entrevista com o Daniel Ganjamin, que é produtor do Criolo, e parte da banda dele. Uhum. Cheguei no estúdio do Daniel Ganjamin, quem estava lá sentadinho, arrumadinho, pleno, na sala de espera? Criolo. Eu falei, caramba, eu podia ter entrevistado ele aqui. Aí eu cheguei, falei, opa, Criolo, quer dar mais umas palavras? Você lembra de mim, de antes de ontem? Ele, não, lembro, mas tô tranquilo, eu vim aqui pra gravar umas músicas e tal. Tipo, ele de fonezinho, ouvindo um som. Eu falei, caralho, tive um trampo e, tipo, encontrei com ele sem querer, porque eu ia gravar com o produtor dele. Isso que é o legal dos contatos, né? E aí eu dei muita sorte, que depois que eu entrevistei o produtor dele, eu não tinha pego a autorização de imagem do Criolo na rua, porque foi muita correria, Claro. e é muito importante pegar a autorização de imagem. E aí eu consegui pegar a autorização no estúdio. Então, assim, estava garantida a entrevista. Até ia te perguntar sobre as autorizações de imagem, assim, porque eu vi no teu primeiro documentário o quanto teve muitos shows que tu foi, como tu comentou também, que tu fazias entrevistas na corrida, né? Porque é esse lance de chegar, botar a cara e fazer. Então eu fiquei curiosa sobre as autorizações de imagem. É muito importante você, tipo, imprimir 50 autorizações e qualquer coisa que você vai gravar, pegar autorização de tudo, até se tiver uma pessoa ali atrás. No começo eu não tinha essa expertise, e aí, tipo, foi uma correria para depois que o filme estivesse pronto, ir atrás de conseguir as autorizações, né? Por exemplo, até no Rap pelo Rap 2, nas entrevistas mais recentes, que foi com o Mano Brown, que eu já estava, tipo, um pouco mais experiente, pela emoção do momento eu esqueci de autorização de imagem, totalmente. Depois foi um rolê, eu tive que ir lá no Capão, na produtora dele, para pegar autorização pessoalmente, demorou alguns meses, então o filme já, a gente segurou um pouco mais por causa disso, né? Muita gente fica perguntando, por que eles não lançam logo? Tem entrevista que tem 3 anos, porque tem todo esse trâmite de autorização de imagem, divulgação, fora o caminho natural do filme, né? Que é tipo, passar em festivais de cinema, mostra, televisão, streaming e depois YouTube, né? A minha ideia vai ser sempre colocar no YouTube em algum momento, porque, tipo, é onde o filme fica mais popular, sabe? Sim, até o trailer do Rap pelo Rap 2 já tem, sei lá, mais de 200 mil views, né? Eu acho que o Rap pelo Rap 1, ele passou 250 mil views, o trailer do 2 também já tá, tipo, bem legal, tem muita gente esperando, assim, o filme, né? A expectativa é grande. Eu gosto de trabalhar nesse hype, né? De, tipo assim, a hora que eu acabo o filme, eu já vou postando foto e vou postando as paradas. Eu não curto divulgar o filme depois que ele, quer dizer, antes que ele tá pronto. Eu não divulgo antes que ele tá pronto, porque eu não sei exatamente o que eu tenho nas mãos, não vou divulgar. Boa. Mas assim que o filme tá pronto, cara, vai divulgando, Instagram, redes sociais. Se você quer ser um videomaker independente, documentarista independente, e você não tem ninguém para te ajudar com redes, você vai ser as mídias sociais, entendeu? Então, assim, eu tipo, lanço tudo numa plataforma, no dia seguinte tô fazendo stories, porque a gente tem que ser nossos próprios divulgadores, né? Os grandes estúdios têm muita grana pro marketing, tem uma equipe pro marketing. Agora, assim, a gente tem que se virar. Contatos, então, né, que agregam. Exatamente. Então, assim, a gente tem que contar com nossos amigos, mas com o nosso tempo livre para divulgar o projeto. Isso é muito importante. Quem me conhece sabe que, tipo, eu falo do Rap pelo Rap em todo quanto é lugar e sempre uso a camiseta do filme. Eu também faria o mesmo. E faço, sendo fã. Pedro, deixa eu te perguntar aqui, ó, uma pergunta que chegou. A locação para entrevistas foi pensada com uma narrativa
Teve outros improvisos, igual o Dexter? A maioria das locações eu não sabia onde ia ser, porque grande parte das entrevistas eram em camarins. Eu nunca sabia como era o camarim. Alguns artistas eu encontrava, tipo assim, vamos se encontrar no centro de São Paulo. A gente se encontrava e junto a gente achava um lugar. Massa. Teve uma vez que eu estava gravando com o Sombra, no centro de São Paulo, do SNJ, e foi uma das primeiras gravações, eu era super novinho, assim, tipo, a gente estava ali no Vale do Anhangabaú. E começou a juntar um monte de mendigo, um monte pra ver. Aí eu fiquei em choque, tá ligado? Eu falei, mano, vamos sair daqui, vamos gravar em outro lugar. Falei, você tá, imagina, eu sou aqui é a minha quebrada, filho, eu tô na rua, sou da rua. Mano, então é todo mundo aí, tio, pode ficar tranquilo. Massa. O próprio entrevistado falou, não, vamos gravar aqui. Eu vi uma história engraçada sobre locação, foi a primeira entrevista do Rap pelo Rap 1, que eu fui entrevistar os caras no hotel, mas como a gente não tava, tipo, cadastrado lá no hotel, a gente foi expulso do quarto dos caras, foi do Kamal e do KLJ. E aí a gente foi expulso, eu falei pro Kamal, beleza, vamos tentar gravar lá. Os caras expulsaram vocês? A gente entrou escondido, só que aí depois eles perceberam. Sacanagem esse hotel. E aí depois, total, ainda eu falei, porra, me dá só 10 minutos aqui. Os caras queriam cobrar pra eu ficar lá uma hora. Que barbaridade. Aí eu falei pro Kamal, porra, que pena que não vai rolar entrevista, a gente marca outro dia. Aí o Kamal, né, que é o rapper, falou assim, não, vamos gravar no meio da rua. A gente desceu no meio da rua, era de madrugada, aí ele falou, tá vendo aquela avenida ali? Avenida Rodrigues Alves, em Bauru. Vamos no meio da avenida, com os carros passando do lado, vai ficar muito louco. Vamos lá, tipo, por ideia do entrevistado, no meio da avenida, se você vê os trechos do Kamal no Rap 1, tem carros passando. A gente ficou no canteirinho ali e rolou super bem, sabe? Uhum. Então, assim, não tem muito planejamento pra uma direção de arte de lugar e tal. Uhum. Sim, o meu planejamento é mais questão do enquadramento, né? Eu gosto muito de usar o close. Uhum. Tá presente nos filmes do Coutinho, em outros filmes que eu gosto. Esse enquadramento que a gente tá aqui, né? Uhum. Gosto bastante de pegar as expressões faciais, né, da pessoa que tá falando. Acho que isso é muito importante. E se puder pegar as músicas também. Uhum. Acho que é a única direção de câmera, né, na verdade. Mas agora a locação, não. Era onde dava. No meio da rua, camarim, show, aqui em casa. Não é também da característica do doc, né? Esse improviso. Total. Não. Também dá para bolar umas locações, na verdade. Tem mais uma pergunta aqui. A gente tem 4 minutos. Aí tem mais uma pergunta. Eu gostaria de te convidar e também convidar quem está nos assistindo para a gente abrir uma nova live e conversar mais um pouquinho. Tem várias coisas que eu ainda quero te perguntar. Fechou. Pode ser? Tá, então eu vou fazer essa pergunta aqui. O Luiz Gustavo disse que a Josiane pergunta, deve ser alguém que está com ele. Novos projetos, outros assuntos além da música? Sobre os teus novos projetos. Bom, eu continuo com a Fitaria Filmes, né, que é a minha produtora, e aí nessa produtora a gente faz praticamente de tudo, né? A gente já fez vídeo relacionado à saúde, institucional, publicidade, vídeo para moda. O que eu gosto de fazer no autoral é coisa relacionada à arte e música. Então, assim, por enquanto eu pretendo seguir nisso, né? Muita gente já pergunta, e o Rap pelo Rap 3? Calma, a gente tá divulgando 2, vamos assistir o 2, muita gente não assistiu nem o 2, já quer o 3. Então, assim, o meu foco agora, durante todo esse ano, é divulgar o Rap pelo Rap 2, aproveitar que ele tá pronto, né? Lançou ele faz 2 semanas. Isso, ele tá na plataforma KUS TV fazem 2 semanas. Foi o lançamento mundial. No ano passado ele passou em 2 festivais de cinema, mas é super restrito, né? São só 2 exibições. Mas agora meu plano para esse ano, além dos outros projetos, que é o que pagam minhas contas, é divulgar o Rap pelo Rap 2. Aí depois que, tipo, legal, todo mundo que queria assistir, assistiu, aí eu vou pro terceiro. E tem alguns outros temas que eu penso, sim, mas acho que o Rap pelo Rap 3, por estar mais próximo, assim, das pessoas que eu conheço, acho que seria um bom momento, né? O rap só tá crescendo, então acho que não tem por que a gente não continuar retratando. Tá crescendo, tá evoluindo, mudando. E o rap... Mas tem outras ideias. Desculpa, tem muitas áreas, né? Tipo, a gente pode falar sobre tanta coisa, assim como os artistas falam, né? A cena do rap é muito rica. Com certeza. Como tu falou, no teu segundo filme, tu tem artistas de todos os gêneros, enfim, todas as diferenças que nós temos, os seres humanos, eles estão lá fazendo o rap, né? Sim, hoje em dia tem rap falando sobre qualquer assunto, sabe? Isso que é legal, tipo, você consegue se identificar com rap mais politizado, com rap mais de festa. Então, assim, tem sobre tudo. Então, assim, o rap não é uma coisa só. O que eu procuro mostrar é que o rap são várias coisas e cada artista faz o seu rap. Você vai com o que você se identifica mais e ouve ele, sabe? Eu acho que é bem por aí. É um leque muito grande. Total. Bom, galera, tá terminando aqui. Então, a gente fecha aqui e a gente volta para a segunda live. Então, 2 minutinhos de pausa. Fechou, até já.